Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Cristiane Chagas, da disciplina de Ciências, do Ensino Fundamental 2. Queridos, hoje estamos aqui mais uma vez reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, sendo que antes da nossa aula nós temos uma reflexão do dia. Qual seria, professora, a reflexão do dia? Olha só, acordar e perceber que Deus me concedeu mais um dia de vida é a razão suficiente para aproveitar ao máximo, não é verdade? Então, todos os dias quando a gente acorda, nós temos uma oportunidade que Deus nos deu, certo? De viver, de respirar, né? E que temos que ser grato a Ele por essa oportunidade. Temos que aproveitar a vida, viver ela da melhor maneira possível. Procurar sempre fazer o bem, certo? Ao nosso próximo. Procurar cuidar das pessoas que amamos. Certo, gente? E até orar pelas pessoas que dizem, ser nossos inimigos. Procurar fazer sempre o bem, tá? E sempre o nosso melhor. Então, nós temos que sempre agradecer e agradecer. Sempre uma oportunidade. Cada amanhecer é uma oportunidade de vida que Deus nos deu. E sempre nós temos que fazer o nosso melhor em cada dia. E sempre agradecer pelo ar que respiramos, pela nossa família. Certo? Essa fica a nossa reflexão. Agora nós vamos a mais uma aula de ciências. Vamos lá? Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, mais uma aula de ciências. Hoje o nosso conteúdo é sobre relações ecológicas, tá? Vamos falar um pouco dos dois tipos de relações ecológicas que nós temos dentro, né? Então, quais seriam as relações dos seres vivos que mantêm entre si? Então, essa relação, o que seria? Todos os organismos, eles desempenham um papel muito importante no ecossistema, tá? Essas relações entre os seres vivos e o ecossistema, ela é chamada de relação ecológicas. Dentro da relação ecológica, vamos citar dois tipos de relações entre esses seres vivos, tá? Só relembrando, pegue o livro de vocês e marcando com marcador de texto, tá bom? Dentro da relação ecológica, nós temos o quê? Nós temos a relação harmônica, tá? Que seriam essas relações harmônicas, professora? São ambas que elas são beneficiadas, que elas não causam prejuízo, tá? A segunda, uma das partes se beneficia e não sofre nenhum tipo de prejuízo, tá? No caso da harmônica, nós temos a sociedade, eu vou relatar para vocês, vou mostrar a sociedade de formiga, né? Nós temos o comercialismo também, que são relações que elas não prejudicam, certo? E uma beneficia o outro sem sofrer nenhum tipo de prejuízo. Isso seria a relação harmônicas. Quando eu falo harmônicas, eu falo de harmonia, tá? Não é para esquecer. Quando eu falo relações harmônica, vem de harmonia. Então, significa que não prejudica, tá? Agora, a relação desarmônica já é ao contrário, tá bom? Uma das partes se beneficia e a outra sai prejudicada. Então, já é ao contrário da harmônica, tá? Essa relação desarmônica, sempre um sai beneficiado e o outro prejudicado. Aqui eu coloquei duas imagens para vocês, que nós temos a predação. Essa predação, ela é uma relação desarmônica. Por quê? Porque um indivíduo sai beneficiado, como vocês estão vendo aí, né? Então, nós temos também outra relação desarmônica. Tem essa pulga que ela tá saindo. Quem é que tá saindo beneficiado da história? Ela, né? Que ela tá sugando sangue. Quem tá saindo prejudicado? O hospedeiro. Então, ela é uma relação desarmônica. Mas vocês vão entender isso no decorrer da nossa aula. Tá bom? Vamos lá?
Olha, além da relação de caça e de ser caçado, existe na natureza vários outros tipos de relações também. Que tipo de relações nós temos aqui? Eu vou falar primeiro as relações harmônicas, de harmonia, tá bom? Primeiro nós temos sociedade, mutualismo, comencialismo. E nós temos também outros tipos de relações que ela é o quê? Harmônica, como cooperação. O que mais, professora? Colônia, inquilinismo, tá bom? Isso seria, que eu acabei de falar, relações, o que, professora? Relações harmônicas, relações de harmonia, que não prejudica nenhuma das espécies, nenhuma sai prejudicada. Agora nós vamos falar de relações desarmônicas. Primeiramente, nós temos o predatismo, parasitismo e competição. Esses três tipos de relação, elas são desarmônicas. Mas eu vou citar agora, eu vou falar cada uma dessas relações para vocês, tá bom? Vamos lá acompanhando. Vamos falar um pouquinho da sociedade. A sociedade, nós temos sociedade de formigas, sociedade de quê, professora? Sociedade de morcegos, né? Os mamíferos. E nós temos sociedade também de cupins. Vamos lá? Olha, uma sociedade é uma associação de indivíduos da mesma espécie que juntos elas cooperam entre si. Aqui nós temos as formigas. As formigas, ela é um exemplo muito simples de sociedade, né? Muitos insetos, elas vivem em sociedade em que o indivíduo se especializam em certas funções, como as formigas e as abelhas e os cupins também. Por quê? Porque elas estão trabalhando em conjunto, mas cada uma delas, elas têm uma função determinada, tá bom? Cada formiga, elas trabalham de maneiras determinadas, uma ajudando a outra. Essas formigas que vocês estão vendo que elas estão trabalhando, elas são o que? São as operárias. Porque dentro da formiga, olha, as formigas, elas são capazes de se organizar em sociedades mais complexas, tá? Nas quais todos os indivíduos trabalham em harmonia, tá? Na sociedade das formigas, elas têm três partes fundamentais: a rainha, o macho e as operárias. As operárias são essas formigas que elas estão trabalhando. Elas ajudam na limpeza do formigueiro. Qual é a função da rainha, professora? A função da rainha é reproduzir, tá? Reprodução. E o macho? O macho também. Os machos, eles são, a função dele é o quê? É ajudar a rainha, reproduzir ela também. Tá bom? Então, a sociedade entre as formigas, elas trabalham em conjunto e cada uma tem uma função diferente. Dentro do formigueiro, ainda tem os soldados. Que os soldados, gente, eles são, a função deles são aquelas formigas maiores, que a função é proteger o formigueiro de qualquer ameaça, tá? E as operárias, elas ficam ali trabalhando. A função dela é de levar alimento e de organizar o formigueiro, tá? A rainha, reprodução. E tem na época da reprodução, mais próximo do verão, reprodução delas, né? A rainha, ela tem asa. Aí a rainha, ela voa para poder acontecer aquele acasalamento, né? Acasalamento, então várias formigas estão voando junto com os machos. Quando ela consegue se reproduzir, ela abandona o seu macho, ela não quer mais ele. E nisso, ela volta sem ele, tá bom? Ela volta sem ele, só que o macho sempre não consegue sobreviver, tá? E acaba morrendo. E quando chega a rainha, ela perde as suas asas e ela ela forma um novo formigueiro, né? Para poder colocar todas as operárias, a reprodução dela. Então, a função dela só é reproduzir e reproduzir. O que eu quero falar é que cada um tem uma função, tá? Essa sociedade de formiga, cada indivíduo tem certas funções diferentes, tá bom?
Agora eu falei um pouquinho o básico da Sociedade das Formigas, que é muito interessante, tá bom, gente? Sociedade são associações de indivíduos da mesma espécie que elas juntas, elas cooperam junto, tá? Elas trabalham em conjunto, uma ajudando a outra. Aqui nós temos entre os cupins, além de machos e fêmeas férteis, eles são responsáveis pela produção, né? Pela reprodução. No caso, nós temos os operários, os soldados, com funções de defender a sociedade também. É a mesma coisa que eu falei das formigas, tá bom? Sendo que as operárias, elas são o quê? Elas não são férteis. A única férteis é a rainha, para poder ela reproduzir diariamente, tá bom? Aqui nós temos esse cupinzeiro, né, que pode atingir mais de 6 metros de altura. Também nós temos exemplos de sociedade entre os mamíferos. São os morcegos vampiros, né? Castores, os gorilas e a própria espécie humana. É uma sociedade, tá bom? Vamos falar um pouquinho do mutualismo. Olha só, o mutualismo é um tipo de relação entre duas espécies diferentes, na qual ambas elas são beneficiadas, nenhuma sai prejudicada. Nós estamos falando da relação harmônicas. Por quê? Nós temos aqui essa borboleta monarca. Ela se alimenta de quê? Do néctar das flores para promover o quê? A polinização. Então, ela está se alimentando e ao mesmo tempo que ela está se alimentando, ela está distribuindo o que? A polinização dela. Ela está prejudicando? Não, ela não está prejudicando ambos. Então, é o mutualismo, tá bom? Nós temos o comercialismo, que o comercialismo, nós temos aqui um exemplo do tubarão e a rêmora, né? Que é uma associação entre os organismos que eles são beneficiados e que eles não prejudicam, né? Ambos. Por quê? Olha aqui, nós temos o tubarão e a rêmora. Essa rêmora, ela fica na ventosa do tubarão, mas ela não está prejudicando em momento algum o tubarão, porque ela só está grudada na ventosa. Ela ajuda ela contra os predadores dela. Ela se alimenta de quê? De resto de alimento. O tubarão está se alimentando e está, ao mesmo tempo, caindo o resto dos alimentos. Então, quem se alimenta? A rêmora. Então, os dois não são prejudicados. Ele está ajudando ela, né? Porque nenhum animal vai chegar próximo do tubarão, certo? Então, o comercialismo é a associação entre os organismos que um se beneficia sem que tenha que prejudicar o outro, gente. É o caso do tubarão e da rêmora, que a rêmora é muito esperta, né? Que ela ficou grudada na ventosa do tubarão e nenhum outro animal se aproxima deles, né? Agora vamos iniciar falando sobre o predatismo, né? O predatismo, que ele é da relação desarmônicas, que já vai, um já sai prejudicado, certo? Olha só, o predatismo é a relação entre os animais que o consumidor, que seria o carnívoro, ele mata e devora o outro animal. Então, um sempre sai beneficiado. Aqui nós temos o exemplo desse predador, né? Dessa coruja aqui, que é o predador, e nós temos a presa. Olha só, o predador, ele contribui para o equilíbrio do ambiente, né? Pois eles controlam o tamanho da população, o tamanho dessa população e de outros animais. A eliminação de um predador desse, o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio ecológico. Então, justamente tem que ter sempre predadores para poder ter um equilíbrio no ambiente, tá? Tem que ter esse equilíbrio. Agora, se por acaso um predador ele entra em extinção, vai acontecer um desequilíbrio ecológico. É correto? Não. Sempre tem que ter aquele controle, gente, aquele equilíbrio. É muito importante, o predador e a presa, para poder não acontecer um desequilíbrio, tá? Isso seria o predatismo.
Olha, todo predador tem recursos de facilitar a sua captura de suas presas, para poder capturar o seu alimento. Todo predador tem, né? Qual seria o predador desse gato? O predador desse gato do mato, que seria os dentes dele. Então, os dentes é o que facilita que ele consiga capturar suas presas. Mas toda presa tem também a sua defesa, né? Olha, as presas possuem recursos para se defender dos predadores. Qual seria o recurso? Aqui nós temos esse exemplo do espinho, os espinhos do ouriço do mar. Isso, ele vai o que? Ele vai possuir para se defender contra os predadores. Lembra da última aula que nós falamos sobre os recursos, né? Sobre as estratégias de sobrevivência? Então tá aí um exemplo de estratégia de sobrevivência. O espinhos do ouriço do mar. Quando ele se sente ameaçado, ele libera esses espinhos, justamente para nenhuma presa chegar próximo dele. Tá bom, turma? Vamos falar um pouquinho do do parasitismo, né? O parasitismo seria o quê? Um sai beneficiado. É um organismo que se instala no corpo de outro organismo chamado de hospedeiro, né? Então, a relação entre os parasitas e seu hospedeiro é chamada de parasitismo, que um sai beneficiado prejudicando o outro, né? Quem é que sai prejudicado? O hospedeiro, né? E quem é que sai beneficiado? O parasita que está ali sugando. Olha, muitas doenças, né, são causadas por parasita, como resfriado, que mais? Sarampo, tuberculose e malária, entre outras. Eles ficam ali instalados naquele hospedeiro só prejudicando, certo? Aqui nós temos um exemplo de um parasita, de um parasitismo, que seria a lombriga, né? A lombriga, ela fica onde? Ela fica no intestino da pessoa, do ser humano, né? Então, ela fica prejudicando, ela fica sugando totalmente a pessoa, né? Então, gente, essa lombriga, que é uma lombriga ascarilombricoides, né? Ela é um exemplo de parasita. Tá bom? Então, o parasita é um organismo que vai se instalar, né, no corpo de outro organismo chamado hospedeiro. Essa relação entre os parasitas e o hospedeiro é chamada de parasitismo, porque um sempre sai beneficiado, prejudicando o outro, tá bom? Aqui nós temos a competição, que a competição é a relação de disputa entre os seres vivos por alimento ou por outros recursos do ambiente, como terra, como território, como fêmeas, né? Então, sempre tem o quê? Sempre tem essa disputa que ocorre entre os indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Sempre vai haver o quê? Essa competição. Mas, professora, olha aqui, essa competição, nós temos essa competição entre machos, que eles estão competindo por uma fêmea. Essa competição, ela é o melhor vai ficar com a fêmea, o que vence, né, fica com a fêmea. Então, isso nós temos a competição, então ela prejudica, ela vai prejudicar. Sempre um sai vencendo e o outro perdendo. Então, nós estamos falando sobre relação desarmônica. Não, nunca esquecendo, relação desarmônica, tá bom? Desarmônica significa prejudicar. Sempre um sai prejudicando, sempre um sai beneficiado em cima do outro, tá? E prejudicando o outro. Aqui nós temos um tipo de competição também de diferentes espécies de plantas, que elas competem por água e luz. Então, para vocês observar, né, turma, a competição, ela tá em tudo. Nos animais, que eles competem por alimento, né? É competição entre machos, quem é que é o maior, que fica com a fêmea. E nós temos até competição de
plantas que elas vão competir o quê, professora? Elas vão competir a luz, a água. Sempre as plantas, elas têm umas maiores do que as outras. Por quê? Isso é competição. Uma está conseguindo, as maiores, elas estão absorvendo, elas estão pegando mais a luz, certo? Mais água, sendo que as menores saem prejudicadas, porque não pega tanta luz, o sol não consegue chegar a elas. Então, isso seria uma competição também. Até na nossa vida, nós seres humanos, nós temos competições, né? Temos competições no nosso dia a dia, competição, uma disputa, uma competição de trabalho. Se nós formos pensar, se a gente for pensar, a gente está vivendo cada dia uma competição. Então, a competição seria a relação de disputa entre os seres vivos, né? Por alimento, por água, por luz, por território, né? Um disputando, quem é que fica com a fêmea, o melhor fica com a fêmea. Então, isso seria competição, tá bom? Vamos lá, mais um slide. Eu espero que todos estejam assimilando, não é um assunto complicado, é só prestar atenção, tá bom? E fazendo as anotações. Aqui nós temos as relações entre os seres vivos. O que seria? Gente, olha só, nós temos espécie do indivíduo A e espécie do indivíduo B. Vocês já vão entender. Olha só. Aqui nesse maisinho nós temos o quê? Nós temos, o mais significa que a espécie de indivíduo é beneficiada pela relação, que nenhum sai prejudicado, certo? O menoszinho na segunda setinha, a espécie de indivíduo é prejudicada pela relação. E o zero é uma espécie não afeta, que ela não é afetada pela relação. Vamos ver a sociedade, se ela é o mais. Olha só, a sociedade é uma espécie de indivíduos que ela é beneficiada pela relação. Os dois são beneficiados, lembra? Os dois são beneficiados sem causar prejuízo a nenhum, certo? Que nós relatamos a sociedade das formigas, sociedade dos cupins, tá? Até dos morcegos também. Aí o mutualismo, o que o mutualismo também? Ele é uma sociedade que ele não prejudica, ele é beneficiado pela relação também, tá bom? Ele não está prejudicando. E o comercialismo? O comercialismo, é beneficiado pela relação e o outro indivíduo, não, ele é beneficiado, mas ele não afeta, ele não é afetado pela essa relação. No caso, nós temos o exemplo do tubarão e a rêmora. Quem é que sai beneficiado aqui? A espécie do grupo A, olha, porque a rêmora, ela é beneficiada, mas ela está afetando, ela afeta o tubarão? Não, ela não afeta essa relação, apenas ela está ali para poder ter o controle, para poder se alimentar e também se esconder dos predadores dela. Então, ela não está prejudicando em modo nenhum o tubarão, tá? Então, é o comercialismo. Agora, vamos falar, eu relatei esses três itens, que são relações harmônicas, harmônica. Agora, vamos falar das relações desarmônicas. Vamos falar do predatismo. O que seria o predatismo, professora? Uma relação, ela é beneficiada e a outra é o que? Prejudicada, tá bom? Porque um animal, ele se alimenta do outro. E quem é que sai beneficiado? No caso, a onça, ela vai se alimentar da zebra, ela acaba matando a zebra para poder se alimentar, entendeu? Nós temos um tipo de predação. O parasitismo também, um sai beneficiado e o outro sai prejudicado. Nós temos o parasita e o hospedeiro também, como vocês estão vendo a imagem, tá bom? E por último, nós temos a competição. O que seria a competição, professora? A competição, espécies de indivíduos são prejudicados pela relação. Lembra que eu falei para vocês que a competição, nós temos os dois animais que eles estão disputando a fêmea? Então,
um sai vencedor, prejudicando o outro. Então, os dois, eles saem o quê? Prejudicado. É igualmente a competição das árvores, as plantas por água, por sol. É uma competição também. Então, turma, eu espero que todos tenham conseguido assimilar o conteúdo. Agora vamos ficar com uma atividade, tá bom? Que eu já irei explicar para vocês, fazendo essa atividade, e em seguida vocês estão enviando para podermos corrigir juntos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Vamos lá fazer mais uma atividade de ciências, tá bom? Olá, turma. Vamos lá, vamos iniciar mais uma atividade do livro didático da página 20 à página 21, do livro didático, tá bom? Olha só, na página 20, tá? Organiza as ideias. O que você vai fazer? Todo mundo lendo, tá? Acompanhando. Observe a representação de um quintal de casa na qual é possível observar várias relações ecológicas, tá? Na sequência, complete as informações que estão faltando no fundo. Aí, qual é o primeiro parêntese? Tá? Relações harmônicas. O que eu falei? O que seria relações harmônicas? Você vai lá, você vai colocar. São as duas espécies associadas, são beneficiadas, tá? E que nenhuma está prejudicando a outra. Isso seria relações harmônicas, você vai citar. O que seria relações desarmônicas, professora? Uma das espécies sempre é prejudicada. No caso, nós temos os exemplos de parasitismo, competição, predatismo. Isso seria relações desarmônicas. Aí, aqui nessa segunda imagem, você vai relatar o que seria essa imagem aqui. Tá falando o quê? Cipó chumbo parasitando uma árvore. Turma, quando eu falo parasitando, eu já estou me referindo na relação acima, na relação desarmônica. Eu já dei a resposta para vocês. Parasitando, parasitas. Então, é o parasitismo. Aí tem essa setinha ao lado, que está nas relações o quê? Na direção das relações harmônicas, que é o mutualismo. O que seria o mutualismo? Exemplos de mutualismo. Nós temos o quê? Vai lá no teu livro, tem vários exemplos de mutualismo. Coloca aí. Aí ao lado, você vai ao lado, nós temos esse rato, que ele está na direção de quem? Das relações desarmônicas. O que seria? O que que você vai... Se ele é um rato, ele está o quê? Rato que se alimenta de restos espalhados pelos seres humanos, que são caçados pelos gatos. Que tipo de relação? Ele é caçado pelo gato, né? Então, qual é o tipo de relação? É predatismo, predação. Aí você coloca, é o predatismo, tá bom? Lembra lá que eu falei do gato, falei da coruja que tá se alimentando do rato? Então, é um tipo de predatismo, predação. Abaixo da relação harmônica, nós temos o quê? Nós temos uma pulga. E da onde essa pulga veio, professora? Essa pulga, ela veio do cachorro. Que tipo de relação, gente, é isso? É outro tipo de relação, parasitismo, é um parasita. Esse parasita, ele tá no hospedeiro. Então, esse hospedeiro aí, quem seria? Esse cachorro, tá bom, gente? Então, não tá difícil. Pegue o livro lendo, que vocês vão rapidinho responder. Vamos lá agora para a página 21, tá? Isso, tá aqui. Essa aqui é a página 21, deixa eu só puxar aqui para você enxergar direitinho. Então, aqui na página 21, todos acompanhando. Relacione a letra que indica cada relação ecológica ao ser vivo que representa nesta lista. E também ao exemplo de uma de suas características. Então, vocês estão vendo que aí tem para vocês relacionar a letra, né, de cada relação ecológica desse ser vivo. Então, nós temos de A até a letra F. Você vai colocar qual seria links. Aí você vê o que seria links, professora. Qual desses é links?
Aí eu vou lá na letra A e coloco entre parênteses. É a letra A, então eu coloco assim, assim sucessivamente. O que você acha que é plantas? Aí você coloca o que seria a pulga. Pulga é o quê? O que que a pulga faz? É um tipo de parasita. E você vai lá do outro lado e coloca a letra. Abaixo nós temos de A a F também, com os parênteses para você colocar. Então, o que que você faz? Você vai fazer o mesmo processo, só que abaixo é os exemplos, não é verdade? Então, você vai. Os indivíduos disputam por um recurso. O que seria, professora, que esses indivíduos, eles recursam? Qual seria o tipo de relação ecológica? O tipo de relação ecológica seria o quê? A competição, né? Porque eles estão disputando o ambiente, eles estão disputando o recurso. Então, você vai lá e coloca a letra F nessa letra A aqui do parêntese abaixo. Porque os parênteses abaixo são o quê? São exemplos, tá bom? Você entendeu? Agora, a segunda questão. A segunda questão, nós temos o quê? As imagens a seguir, elas representam algumas relações ecológicas desarmônicas que ocorrem na natureza. Que tal identificá-las e criá-las legenda? Aí aqui abaixo nós temos o quê? Nós temos o parasitismo. O que seria esse parasitismo? Tem um exemplo, né? O carrapato suga o sangue de seus hospedeiros, né? Aí ao lado, o que seria ao lado, gente? Nós temos o quê? Nós temos, olha só, aqui é uma capivara, né? Se eu não me engano, eu acho que é uma capivara e tem uma onça atrás dela. O que vai acontecer? Qual é o tipo de relação ecológica que está acontecendo? Aí você vai colocar o tipo de relação ecológica na primeira setinha acima. Abaixo você vai falar qual é o tipo de relação, o que pode acontecer. Pessoal, a resposta é pessoal. Aí, ao lado, nós temos qual seria a relação ecológica. Você vai colocar a relação ecológica acima e abaixo você vai relatar por que aconteceu. E a última imagem, nós temos o que? Abelhas, né? Qual é o tipo de relação ecológica dessas abelhas? Coloca acima e embaixo você vai relatar. Já é pessoal, tá bom? Então, as atividades do livro didático fica da página 20 à página 21, tá? Respondendo, em seguida enviando para a professora, tirando uma foto bem legível para poder entender direitinho, para mim poder corrigir com vocês, tá bom? Eu espero ter ajudado, tá, turma? Vocês, qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estou aqui aguardando para poder corrigir a atividade de vocês. Fiquem com Deus. Beijo.